Brasil em Constituição vai mostrar hoje direitos que ela assegura aos trabalhadores. O esforço, o capricho, o serviço prestado, a construção. O trabalho desde sempre veio primeiro, os direitos conquistados depois. A gente passou aí a ter direito de ganhar um salário. A gente também passou por lei a ter direito a aviso prévio, descanso semanal. Férias não, porque férias nós já tínhamos. Quando a gente ouve, assim dizer, que a sociedade brasileira ainda não se adaptou ou ainda não acostumou, ainda não esqueceu os resquícios da escravidão, então acha que a trabalhadora doméstica não merece esses direitos, não merece essas conquistas? Eu senti que eu não queria ver outras companheiras como eu trabalhar sem salário durante 11 anos. Eu achava uma injustiça aquilo, queria que a justiça fosse feita. Mas sozinha também eu não podia. Essas memórias acompanham a líder comunitária de 90 anos, que caminha hoje pelas ruas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e é parte da história das lutas dos trabalhadores na Constituinte. Brigou por uma categoria que esperou muito para ser reconhecida. A nova Constituição assegurou às domésticas quase todos os direitos que já tinham sido conquistados pelos outros trabalhadores. Nairjane tinha só 9 anos quando foi levada de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para trabalhar. Eu estava num orfanato e uma família do Rio foi lá visitar. E eu comecei a brincar com aquelas 2 criancinhas que eles tinham levado. Uma semana depois, eu soube que eu tinha sido escolhida para vir para aquela família. Não tinha salário, não tinha nada. Mas tinha roupa, tinha sapato, tinha comida. Constituinte, a gente já estava aqui no Rio de Janeiro. Brigamos, arranjamos ônibus e fomos para Brasília. Os trabalhadores chegaram hoje a Brasília. Aquela esplanada ficou cheia de mulheres negras, brancas, mulatas. O doutor Ulisses Guimarães olhou para aquele auditório e falou: cadê o resto do pessoal? Tá lá fora. Manda todo mundo entrar. Ó, vocês são umas formiguinhas. E como formiguinha, não pode parar. A luta tem que continuar. Votação das jornadas de trabalho. Os patrões de empregados, através das suas entidades. É a vontade da maioria, respeitando a minoria. Sentarmos à mesa de forma magnânima e estudar. Nós poderemos negociar alguns pontos importantes. De reduzir o quanto possível essa divergência. A importância da Constituição é absolutamente clara, porque houve uma diminuição da jornada de trabalho semanal de 48 para 44. O reconhecimento da licença maternidade, paternidade, de estabilidades como a de gestante. Houve aí a consolidação da multa de 40% na dispensa sem justa causa, a possibilidade do sindicato se desvencilhar do jugo governamental. Para existir os sindicatos era preciso uma autorização do governo antes de 88. E isso acabou. Não se engane. Se não quiser dizer que o Brasil é melhor hoje do que era há 30 anos, diga que o Brasil é menos pior. Mas o Brasil melhorou. Melhorou sim. A Constituição de 88 trouxe muitos avanços para os trabalhadores brasileiros. Alguns que já existiam, como licença maternidade, foram ampliados. E outros foram incluídos, como o tratamento igual para trabalhadores rurais e urbanos.
Para quem limpava, cozinhava, cuidava das crianças e das casas de tantos brasileiros, a equiparação com outras categorias não veio de uma vez só. Mas, para a categoria dos trabalhadores domésticos, ficaram assegurados alguns direitos em 25 incisos listados aqui. Entre eles, o salário mínimo, que não pode ser reduzido, o 13º, o aviso prévio. Para os trabalhadores em geral, mesmo aquelas garantias que já vinham da CLT, a consolidação das leis do trabalho de 1943, ganharam força ao serem inscritas aqui, na lei maior do país. Empresários e trabalhadores sabiam da importância do que estava sendo discutido ali e debateram muito as suas posições. Estabilidade era um regime que só servia ao incompetente. Os que são competentes não precisam de estabilidade para vencer. Não se trata simplesmente do trabalhador ficar permanentemente no emprego, mas se trata de evitar certos abusos que existem por parte do empresariado brasileiro no sentido de manipular com o desemprego para rebaixar salário. E assim se chegou ao meio termo da indenização rescisória, que deu origem à multa para demissão sem justa causa. A Constituição fortaleceu também as negociações coletivas, garantindo autonomia e liberdade sindical. Os acordos prevaleceram sobre as divergências entre parlamentares de direita, de esquerda e de centro. Mesmo numa área naturalmente conflituosa, a Constituição de 88 mostrou caminhos. Aos poucos, o respeito às leis foi aumentando, mas a vigilância ainda precisa ser constante para evitar situações que lembram um passado vergonhoso. Só no ano passado, 1.937 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às da escravidão. Os auditores fiscais encontraram mais de 270 pessoas trabalhando em situação degradante. As irregularidades foram da falta de qualquer tipo de contrato a jornadas excessivas, sem água nem comida. 3 anos antes da instalação da Constituinte, o trabalho sem direitos não poupava nem mesmo as crianças. Nós encontramos Benedito Sérgio, o Té. Este menino de 15 anos que corta cana desde os 11. Té não tem pai e com o trabalho sustenta a família. Além de cortar cana, além de trabalhar, o que mais você faz? Você estuda? Não. Por que não estuda? De dia não pode estudar, de noite não tem jeito. Tem dia que chega tarde. Oito anos se passaram. O menino que cortava cana não teve forças para juntar a escola com o serviço pesado. Cresceu trabalhando. Foi testemunha de mudanças e conquistas de direitos. Com muita luta, colheu alguns dos frutos do seu tempo. E eu também trabalhei assim, no corte de cana, registrava. Aí acabava o corte de cana, ia trabalhar na planta de cana, muitas vezes trabalhava em fazenda, né? Que antigamente tinha muita fazenda. Aí não registrava, né? Aí a gente trabalhava avulso. Então praticamente era 6 meses de corte de cana e 6 meses sem registro. O adulto ganhava um X ali, aí a mulher ganhava menos do que o homem, aí e o menor ganhava menos do que a mulher. A viagem é longa e o caminhão apertado. Neste aqui, vão mais de 60 trabalhadores. A lei só permite 45. Até chegar no canavial é quase 1 hora de viagem. A música no rádio ajuda a enganar o sono, passar o tempo. Você costuma trabalhar de que hora até que hora? Das 7 às 4h30. E quando chega em casa, 5 horas, 5h30, é isso? É. Antes de começar, todos amolam os facões. Quanto mais afiado, mais fácil cortar a cana. Mas aumenta também o perigo de um acidente. Quase ninguém usa protetores. É comum o boia fria se cortar. Hoje que eu sei que é isso, né? Mas na época era normal. Hoje, graças a Deus, nós tem férias, né?
tem 13º, tem o passe que paga o passe separado pra gente ir, né? Que a gente mora em Barrinha e o meu serviço é em Ribeirão Preto. Tem um vale alimentação, que é R$400, e o pagamento. Então quer dizer que, assim, em vista do que era, melhorou muito. Hoje, Benedito trabalha na construção civil, com carteira assinada. Tem horário certo para voltar para casa e recepção carinhosa das netas. Melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, as relações entre patrões e empregados, foi, em 1988, um passo importante também para modernizar o Brasil. É preciso realizar a democracia social de que fala a Constituição. No artigo 170, sobre a ordem econômica, a Constituição diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim a própria economia, o próprio capital, o capitalismo brasileiro. Tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, materialmente digna. A existência digna inclui proteção também para a vida depois do trabalho. Degmar Borges Ramos foi diretora de escola e delegada de ensino, mas a aposentadoria que ela recebe hoje é de 60 centavos. Isso mesmo, 60 centavos. Dentro do Congresso, a manifestação dos idosos. Eles pediram maior apoio do governo e da sociedade. A Constituição determinou que nenhum aposentado recebesse menos do que um salário mínimo. Para 7 milhões de aposentados, o dia de hoje da Constituinte vai entrar na história. As pensões dos aposentados vão ser calculadas com base no piso nacional de salário. De 88 para cá, o trabalho mudou. As relações de trabalho também mudaram. O ex-cortador de cana teve 7 filhos e enxerga uma vida diferente para eles. Estudaram, se formaram, graças a Deus. O que não chegou muito longe, pelo menos o 3º colegial chegaram a fazer ainda, né? Não foi igual eu que parei na 1ª série, não. Eu vi que seu pai tem lá suas fotos de formatura e tem muito orgulho de você, né? Você pensa nessa trajetória? Sim, eu tenho muito orgulho, né? Por ele e por mim também, porque eu poderia ter desistido e não desistir. É um sonho se tornando realidade. E o sonho é chegar onde com essa profissão? Fazer o quê? É não parar aqui, fazer um mestrado, um doutorado. A educação, o treinamento em novas tecnologias são respostas dos constituintes que, em 1988, já se preocupavam com a proteção em face da automação. Uma preocupação que cresce também diante do aumento da informalidade e das novas relações que nem sempre são de emprego, mas continuam sendo de trabalho. O que significa proteger as pessoas contra a automação? Investir em educação, investir em possibilidades de mudança de trabalho e a possibilidade de lidar com essas máquinas que também criam novos empregos. Ou seja, o mesmo texto constitucional, ele pode ser interpretado de mais de uma forma. Eu posso querer bloquear o mundo, eu posso tentar compreender o mundo a partir desse texto. Eu acho que é um desafio. Por exemplo, o representante comercial é empregado? Não. Mas tem uma lei específica. Tá? Cabeleireiro é empregado? Não, é parceiro, mas tem uma lei específica. Então, era preciso que surgisse uma lei sobre esse tipo de trabalho para garantir um patamar mínimo de proteção. Eu vejo a possibilidade de diminuição de encargos pro empregador para que haja mais empregos ou pelo tomador para que haja mais trabalho. Eu acho que a democracia voltada para o social é o melhor caminho para a gente chegar a ter espaço para todos no mercado de trabalho no futuro. Olha, no Brasil, quando uma empresa contrata um trabalhador, ela assume um custo que representa o triplo do salário que ele recebe. A Constituição precisou passar por muitas mudanças pela via da emenda para se adaptar a novas realidades mundiais. Esse é um fato.
Nós temos estruturas democráticas e não há nada na Constituição que impeça que, por via de emendas, se façam as reformas e as adaptações necessárias. A Constituição brasileira só impede que se suprimam os direitos fundamentais. Os mestres do direito ensinam que a Constituição é ponto de partida, busca corrigir injustiças do passado, assegurou às domésticas quase todos, proporcionar o debate como solução de problemas do presente em situação degradante e ser a base para a construção do futuro. Essa área é uma área tumultuada e conflituosa desde sempre, onde você tem interesses de classe envolvidos, evidentemente que o conflito vai ser permanente e novos direitos sempre serão pleiteados de um lado e, por outro lado, a relativização de certos direitos sempre será propalada pelo outro lado. Mas o fato é que esses direitos fazem parte da Constituição e essas normas constitucionais, naturalmente, elas podem ser adaptadas a novos tempos. Foi importante, viu? Porque foi uma mudança para todos, né? Não foi só para a época, né? Foi para nossa época que está servindo para agora também, né? Porque através daquilo lá hoje a mudança de trabalho foi outra. É um legado que nós ganhamos, que nós temos que fazê-lo prevalecer, não deixar escoar pelo ralo. Democracia, Constituição e sempre, sempre. Amanhã, os avanços na área da educação. Assista aos outros episódios da série Brasil em Constituição. Você encontra todos eles aqui no canal no Ar Games TV 2. Inscreva-se.